A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos. Amém? Um dia eu estava em um culto, pleno domingo, Pleno domingo. E para você ter ideia, domingo é onde os crentes domingueiros gostam de estar, só mais no domingo, não é isso? Pois tudo bem. O pregador daquela noite, um dia, ele falou para toda a igreja que Jesus Cristo era feio. Feio. Olha só. Só que ele não explicou a causa. Por que causa ele estava sem fisionomia? Por que causa ele estava exatamente sem formosura, sem beleza? E por que ele estava feio? Ele não explicou. Simplesmente ele só falou: Jesus Cristo é feio. E tem o narizão grande, porque ele falou que todo judeu tem um nariz grande, todos, vírgula. Esqueceu também de colocar vírgula, porque nem todos têm um nariz grande. Tudo bem. E antes de eu exatamente falar sobre isso, de eu explicar melhor sobre isso, se inscreva aqui abaixo, nesse canal aqui abaixo, esse nominho vermelho aqui, ó. Se inscreva, ative o sininho de notificação, que é muito importante também, para você não perder nenhum vídeo. Ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, como esse, você venha receber aí no seu smartphone. É eu que vou te alertar? Não, é exatamente o YouTube. Então ative o sininho de notificação, porque toda vez quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube venha te avisar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador ou no seu iPad. Amém? E se você realmente gostou desse vídeo, deixa seu like. Amém? Tudo bem, vamos para o vídeo. Um dia eu estava em um culto. Ouvi o pregador dizer que Jesus Cristo era feio. Ele não explicou a causa disso aqui. Todo mundo sorria, todo mundo achava graça, sabe disso? Quando ele falou sobre exatamente isso, que Jesus Cristo era feio. Sabe disso? Agora eu te faço uma pergunta, meu amigo e minha amiga. Você acha mesmo que o Pai Celeste, o Criador, o Poderoso, o Juízo, a vossa majestade, que é o nosso Deus, você acha mesmo que ele ia fazer o próprio filho feio? Me diz aí. Você acha mesmo que Deus ia fazer um querubim, ou então um serafim, um anjo, mais bonito que o seu próprio filho? Me diz aí, me explica. A palavra de Deus disse que exatamente Lúcifer, a beleza de Lúcifer era exatamente linda demais, não é isso? Agora, para e pensa comigo, pensa. Você acha mesmo que o próprio Pai, ele que fez a primeira criação de tudo, o próprio Pai fez, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois veio os serafins, os anjos, depois veio os querubins, aquilo outro e tal. Agora para com isso. Deus fez o querubim, chamado Lúcifer. A beleza de Lúcifer era muito linda, grandíssima a beleza dele. Agora para e pensa. Você acha mesmo que o próprio Deus ia fazer um querubim lindo, bonito, formoso, mais do que o seu próprio filho? Para comigo e pensa. Comenta aqui embaixo, comenta. Será que o próprio Pai, que é o nosso Deus, iria fazer um querubim mais bonito, mais formoso, mais belo do que o seu próprio filho? Me diz aí. Isso aqui eu ouvi em uma pregação, em um pleno domingo que eu estava, onde o pregador, ele falou que Jesus Cristo era feio. Para completar, tinha um nariz grande, porque ele dizia que todo judeu tinha um nariz grande, e Jesus era um judeu. Diz aí para mim, comenta aí. Jesus era feio? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo era feio? Eu vou te explicar melhor.
No livro exatamente de Isaías 53, verso 1 até o verso 7, nós vamos ler. Eu quero explicar isso para você, sabe disso? Eu não aceitei o caso de eu ouvir aquelas barbaridades daquele pregador, sabe disso? O cara que se diz ser um teólogo, por que não dizer, o cara que talvez bacharel em teologia, porque a tal da teologia que está matando muito esses camaradas, sabe disso? Rebaixando o Filho de Deus. Só quem pode rebaixar Jesus Cristo é o próprio Pai. E olha que ele rebaixou. Está escrito no livro de Isaías, diz que ele foi rebaixado pelo próprio Pai. Sabe disso? Por causa de você, ele rebaixou. Por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos erros, o próprio Pai um dia rebaixou seu próprio Filho. Mas um ser humano querendo rebaixar o próprio Cristo, aí é demais. É demais. Sabe disso? Livro de Isaías 53, verso 1 diz exatamente assim. Olha o que diz. Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz, preste atenção nas palavras, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. Olhamos para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Será que é aqui que estava querendo dizer? Que ele não explicou? Deixou muita gente com dúvida. Será? Me diz aí. Quer dizer que as pessoas vão servir a Deus achando uma coisa dessa, uma barbaridade dessa? Isso aqui, eu vou te explicar melhor por que causa Jesus estava sem aparência, sem formosura, sem beleza. Eu vou te explicar. Continua os versículos. 3, agora. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Era Jesus. O homem de dores, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha só. Como é que nós somos pecador? Somos pecador, nós somos falhos, nós erramos muito e muito. E nós não fizemos de Jesus Cristo nosso Rei, a nossa majestade, o nosso Salvador, a nossa luz, o nosso guia. Por que nós não reconhecemos? Porque nós somos melhor, é isso? Porque nós se acha importante, é isso? Vou explicar melhor. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tá? Olha só, vai escutando aí. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores se levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por causa de quê? Das nossas transgressões, ele foi ferido. Tá vendo? Vai percebendo porque causa a beleza do mestre não tinha. Estava se sumindo. Porque causa ele não tinha formosura, beleza e nenhuma formosura. Vai percebendo, ó. Por causa das nossas transgressões, ele foi ferido. E moído por causa da nossa iniquidade. O que quer dizer essa palavra iniquidade? Pecado. Pecado. Porque sobre o mestre estava todo o pecado da humanidade, multidões inteiras. Multidões. Toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Sobre ele. Ele quem? Jesus. Agora você sabe por quê, né? Por que ele não estava sem beleza, sem boniteza, sem formosura? Que os homens não encontravam beleza nele. Que o homem não encontrava formosura. Por que será mesmo? A palavra de Deus está explicando aqui. Olha o que diz mais. O
castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá vendo? Olha só. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que diz mais. 6. Todos nós andávamos desgarrados, quer dizer, de qualquer jeito, se desviava do caminho certo, seguia outros tipos de caminho, andava sem direção, sem rumo, fazendo palhaçada, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Olha só. Como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de... A iniquidade de quem? De todos. Todos. Sem fazer exceção de pessoa. Todos. Olha o que diz o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Olha o que aconteceu. 7. Ele foi oprimido. Tudo isso por causa dos seus pecados. Dos meus pecados. Por causa dos seus erros. Dos meus erros. Olha o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi oprimido, aflito, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Tá vendo só? Agora pensa comigo. O que adianta um camarada estudar teologia? Me diz, teologia é bom de estudar? É. Que é importante você use corretamente. Sabe disso? Porque nunca você venha rebaixar ninguém. Ninguém. Porque a maioria das pessoas que estudam teologia são muito orgulhosas. Se acha. Sabe? Se acha superior do que o outro. Porque aprendeu teologia, agora vai ser superior do que aquele que não sabe. Quer humilhar, quer pisar, quer aquilo outro. Se acha que é o bababã. Se acha que é... Vai pensando, meu amigo. Vai pensando. Quem é que sabe mais a palavra de Deus? Me diz. E ainda reconhece que Deus é Deus. Reconhece. E quantos por aí tem estudo? Uma faculdade? Quantos por aí tem exatamente, sabe o quê? Teologia, rapaz. Querendo ser um teólogo. E não reconhece Jesus Cristo. O homem mais belo que a terra já viu, que nunca mais igualmente ele vai existir. Me diz? Tem muitos pregadores de hoje que é igualmente com os judeus, que um dia foram feita uma pergunta. Quem vocês acham que é o Cristo? Para mim ele é um profeta. Para mim ele é Jeremias. Para mim é João Batista. Para mim é Elias. Olha, para mim é Jeremias, aquele outro profeta qualquer. Hoje em dia sim. Não reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, o grande, o Eu Sou, o poderoso, o grande El Shaddai, o Adonai, o príncipe da paz. Príncipe. Sabe disso? A teologia está matando esse povo. Sabe disso? Eu não estou criticando. Apenas esse povo aí que não fala uma teologia, se acha que é aquilo outro. Agora eu sei de tudo. Sabe nada, rapaz. Sabe nada. Se Deus desligar você da tomada, você não presta pra nada. Se Deus tirar teu fôlego de vida, tu corre pra onde, rapaz? Tem que aprender a considerar. Tem que aprender exatamente ter, sabe o quê? Referência ao nosso Deus. Respeito. Sabe disso? Respeito. Olha o que diz agora a palavra de Deus agora. Vamos continuar agora do começo. Isaías 53, verso 1. Vou explicar palavra por palavra, tintim por tintim. Presta bem atenção, meu amigo. Porque eu estava em um culto onde o pregador mesmo falou, pleno domingo, lotada a igreja, né, como se fosse uma festividade, né, um culto de missão. E o pregador falou exatamente que Jesus Cristo era feio e tinha o nariz grande, porque ele dizia, o pregador, que todo judeu tem exatamente o quê? O nariz grande, né? E um dia eu estava no Rio de Janeiro conversando lá com um judeu, né? Ele estava me explicando umas palavras lá, gostei muito de falar com ele. Que pena foi pouco tempo, mas gostei, né? E o judeu ele falava para mim coisas lindas. E só para você ter ideia, esse não tinha o nariz grande. Sabe disso? Nariz grande.
Porque ele falou que todo judeu tinha, todo judeu tinha um nariz grande. Vírgula. Porque esse que eu estava conversando lá no Rio de Janeiro com ele, não tinha. Não tinha. Aí já começou a mentir por aí. Porque não tinha. Não todos. Não são todos. Sabe disso? E olha o que diz agora. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor. Aqui é alguém que está se lamentando. Quem deu crédito à nossa pregação? Alguém que está se lamentando. Por quê? Por quê? Quem está falando aqui? Você acha que é o profeta Isaías que está exatamente se lamentando aqui? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem enxergou? Você acha que é o próprio profeta Isaías que está falando aqui? Claro que não. Claro que não. Aqui é exatamente uma visão. Nessa visão, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, o El Shaddai. Porque de lá do céu, ele chegou o profeta Isaías no chão, na terra. E o próprio Deus entrou dentro do profeta Isaías e fez ele ter uma visão. Você acha que nessa visão ele viu coisa boa? Ele viu coisa boa, me diz? Sabe o que foi que ele viu na visão? Em primeiro lugar, quando Deus entrou no profeta Isaías, se a visão dele estava natural, saiu do natural, foi logo para o espiritual, para o sobrenatural. Sabe disso? E ele começou a ter a visão. E nessa visão ele viu quem? Ele viu quem nessa visão? Ele viu exatamente Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sofrendo, todo ensanguentado, todo cortado, e além do mais, com cravos na mão, preso naquela cruz. Jesus Cristo, ele estava entre o céu e a terra. Levantaram ele naquela cruz e ele ficou entre o céu e a terra. Agora você sabe por que causa Jesus Cristo não tinha aparência. Por causa do sangue. Cuspiram nele, bofetearam ele, empurraram ele, açoitaram ele. Você suportaria exatamente mais de 100 chicotadas? Me diz aí. Você suportaria levar aquela cruz do qual ele levou, aquela cruz que não era dele, era minha, era sua, era de Barrabás? Você suportaria você levar? E na visão que o profeta viu, ele viu ele sofrendo na cruz do Calvário, na cruz, pagando um preço caríssimo por causa de mim, por causa de você. Sabe disso? E por causa desse daí também que falou que ele era feio. Sabe disso? E por causa de outros também que blasfemam contra ele. Ele exatamente estava pagando um preço também desse daí. Sabe disso? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Isso aqui é exatamente uma visão. Coisa que ninguém explica quando vai ler. Porque a palavra de Deus, um pregador que não explica do jeito que está escrito, meu amigo, tem algum problema nesse camarada, rapaz. Tem algum problema. Porque uma igreja que não explica a palavra de Deus do jeito que está escrito, meu amigo, tem algum problema nessa igreja. O que está acontecendo, meu amigo? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha no verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como uma raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca? Olha como estava Jesus Cristo. Olha o que diz mais. De uma terra seca. Uma raiz de uma terra seca não tinha beleza e nem formosura. Olhamos para ele, não havia boa aparência. Boa aparência nele. Que para que desejasse. Quer dizer, o profeta viu Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o profeta viu Jesus no Calvário, o sangue caindo, sabe isso? Sangue caindo, todo ensanguentado. Agora, para você ter ideia, o homem mais lindo que a terra já viu, sabe disso? O homem mais belo que a terra já viu. Que a terra já viu. Estava como? Na cruz do Calvário. Estava como mesmo? Alguém me explica? Comenta? Sanguentado, não é isso? Por causa de quem? Eu quero te
explicar uma coisa que no Salmo 27, no verso 4, só para nós entender melhor, por que causa Jesus estava sem formosura. E Jesus Cristo diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo era o homem mais belo que a terra já viu. E olha o que diz aqui no Salmo 27, no verso 4, o que diz, meu amigo. Olha o que diz. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Contemplar o quê, meu amigo? Morar na casa do Senhor para contemplar o quê? Contemplar o quê? A falsidade? O engano? As mentiras? Pessoas que não conseguem perdoar o seu próximo? Pessoas que andam com contenda, com falsidade, com mentira, aquilo outro e muito mais ainda, é isso? Não. Morar na casa do Senhor para contemplar exatamente o quê? Vamos completar. A formosura do Senhor. A formosura. O que quer dizer formosura? Quer dizer uma pessoa bela, uma pessoa bonita. É belo, formoso. Formoso. Igualmente Davi, a palavra de Deus diz também no 1 Samuel capítulo 16, né? Nos versículos lá diz que exatamente Davi era um jovem, o menor da casa, muito formoso. Sabe isso? Formoso, quer dizer belo, bonito. Um homem muito bonito, era Davi. Né? Formoso e bonito. Do mesmo jeito que diz na palavra do Senhor. Diz que o próprio Senhor, ele é bonito, formoso, belo, bonito. As pessoas não estudam a palavra de Deus, as pessoas não estudam a palavra de Deus para depois sair por aí depois, falando besteira, falando coisas que não é para falar. Sabe disso? E olha o que diz a palavra de Deus mais. Ele estava igualmente uma raiz de uma terra seca. O que significa uma raiz de uma terra seca? Você já entrou no mato? Você já entrou exatamente numa floresta? Onde você enxerga um pé de árvore morto, com as raízes ficando ali por cima da terra, seca. E depois você enxerga do outro lado, você vê exatamente outro pé de árvore, vivo. E as raízes desse pé de árvore vivo estão sobre a terra também. Só que a raiz de uma terra, né? A raiz de um pé de árvore vivo, a raiz dele, desse pé de árvore, ele é mais verdinho, não é isso? Uma cor de uma esperança, né? Uma cor mais bonita. Agora o outro pé de árvore que está morto, as raízes que ficam sobre a terra, está sem aparência, sabe? Sem aparência, sem formosura, sem beleza. E não podemos desejar exatamente essas raízes, porque está morta. Sabe isso? Agora, quando diz na palavra de Deus que Jesus Cristo estava igualmente uma raiz de uma terra seca, ainda diz mais, ainda para completar. O homem mais belo que a terra já viu estava como? Sem beleza. Estava sem o que? Formosura. Nós não fizemos dele caso algum. Não desejamos a ele. Sabe disso? E a palavra de Deus diz que não. Beleza, ele não tinha beleza. E nem formosura. Sabe disso? Por que causa? A palavra de Deus diz que ele não tinha beleza nem formosura. Por quê? Quer saber por quê? Quer saber mesmo? Ele não tinha beleza e nem formosura por causa dos seus pecados que estavam sobre ele. Sabe disso? Ele não tinha formosura por causa dos seus erros, dos meus erros, dos nossos erros que estavam sobre ele. Sabe disso? Você quer saber por que a beleza do mestre se sumiu, melhor dizendo, não tinha formosura, não tinha boniteza, não tinha formosura, não tinha nada. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas dores, por causa das nossas enfermidades, por causa dos nossos pecados. Sabe disso? Você sabe o que quer dizer pecado? Pecado quer dizer maldição. Não é? Você quer saber também o que significa pecado? Transgressão contra a lei. Sabe disso? E tudo isso porque o próprio mestre, ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado, todo tipo de doença, toda imundícia do planeta Terra, todo tipo de coisa ruim, ele levou sobre si, caminhando em rumo um lugar chamado Golgota, por que não dizer caveira, lugar da crucificação, aonde ele ia ser crucificado, aonde ele ia pagar um preço que não era dele, um preço que era da humanidade, sabe? Ele ia pagar esse preço exatamente naquela cruz, ele ia deixar toda a maldição, chamado pecado naquela cruz, sabe disso? Para libertar o povo, para quebrar os cadeados, para quebrar as algemas, para deixar o povo livre para viver, andar no caminho certo, escolher o caminho certo, sabe disso? Que volte a sonhar, que volte a ter vida, sabe disso? Ele exatamente morreu naquela cruz por causa disso, para pagar a nossa dívida, pagar a nossa fatura, sabe disso? Porque nós pequemos, mas alguém inocentemente se colocou no meu lugar, no seu lugar, para pagar um preço caro no meu lugar e no seu lugar. Porque já que nós não crucificou a nossa carne, ele crucificou a dele no nosso lugar. Já que você não teve coragem de exatamente pedir perdão pelos seus pecados, ele foi lá, exatamente pagou uma fatura sua, para que o diabo não venha te matar, não venha te levar para o inferno, sabe disso? É por isso que ele estava sem formosura, sem beleza, por causa dos seus pecados, sabe disso? É por isso que não tinha nenhuma formosura, não havia beleza que pudéssemos desejar a ele, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, sabe disso? Das nossas falhas que nós falhamos. E por isso que não tinha formosura nele, por causa dos seus pecados que estavam sobre ele, o pecado de toda a humanidade que estava sobre ele, sabe disso? Mas hoje em dia as pessoas gostam de rebaixar, se acha que é superior do que o outro, gosta exatamente de falar mal aquilo outro, sabe disso? Mas não explica do jeito que está dizendo a palavra de Deus, sabe disso? Porque no Salmo 27, no capítulo, Salmo 27 que é o capítulo, né? Capítulo 27, número 27 também pode dizer, no verso 4 diz: quero morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do meu Senhor. A formosura, a beleza do Senhor. Formosura está se querendo dizer a beleza, a boniteza do nosso Senhor. Sabe disso? É desse jeito. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Na visão, o próprio profeta Isaías, ele viu na visão alguém carregando nossos pecados. Alguém que exatamente pegou nossas dores. Você sabe o que é que dizer dor, meu amigo? Dor que ninguém suporta. Sabe disso? Ele tomou sobre si. Você aguentaria levar mais de 100 chicotadas, lapada mesmo? Que na ponta do chicote tem um pedaço de osso. Que leva aquela chicotada, a carne sai, a pele exatamente corta. Me diz aí. Ele exatamente suportou isso. Ele sofreu isso. E além do mais, por causa dos seus erros, por causa dos nossos pecados, colocaram uma coroa de espinho. Imagina quantos centímetros tinha cada espinho. Imagina quantos centímetros tinha cada espinho. Quantos centímetros tinha cada espinho? Aquela coroa de espinho que estava sobre ele. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz, verso 3. Ele era desprezado por causa de quê? Por causa de quê? Por causa dos seus pecados. O homem mais belo, o arquiteto do universo, o dono de todas as coisas, tudo enquanto foi feito por causa dele. Mas quando ele veio para a terra, ele foi desprezado. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados, dos nossos erros. Ele foi desprezado por causa dos nossos erros. Nossos erros. E nós se acha que é o bam, se acha que é o superior, se acha que é dono de tudo. Quando é nada, rapaz. Põe no seu lugar. Nós temos que se colocar no nosso lugar. Reconhecer que nós não merecemos nada. Reconhecer que nós não somos merecedores de nada. Sabe disso? Porque se não for Jesus Cristo na nossa vida, nós estamos quebrados na emenda. Nós estamos perdidos, melhor dizendo. Sem Jesus Cristo não há luz. Sem Jesus Cristo, meu amigo, nós vamos viver em treva. Como diz no Salmo 27.
Salmo 27, verso 1 diz, sabe disso? Que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos a ter referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, referência, sabe disso? Porque muitos hoje em dia só tem mais referência a uma autoridade, um político, sabe disso? Quando chega um político na casa, todo mundo falta, não é isso? Corre, abraça, se possível for até se ajoelha no pé do homem, para ver se ganha uma merreca, não é isso? 50 reais, 100 reais, 200, né? E fica por isso mesmo. Mas quando se trata do Senhor da Glória, a maior autoridade que está sobre todas as autoridades, ninguém sequer tem referência. Sabe disso? Hoje em dia as pessoas perderam a referência, perderam o respeito e muito mais. Rapaz, eu te digo uma coisa, rapaz. Olha o que diz aqui agora. Olha o que diz. Isaías 53, verso 3 diz exatamente isso. Ele era desprezado, mas rejeitado. Rejeitado por causa dos seus pecados. Rejeitado. Rejeitaram ele por causa dos seus pecados, dos nossos erros. Sabe disso? E olha o que diz mais. Entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha só, os pecadores não fizeram dele caso algum. Olha só, olha o verso 4 agora.